Bom dia. Bem, hoje devido ao calor excessivo eu acabei dispensando as dançarinas que normalmente me acompanham, né? Mas a próxima vez elas estarão presentes aqui fazendo toda a performance enquanto eu falo com vocês sobre Seguridade Social. Bem, eu já disse a vocês que a Seguridade Social é um conjunto amplo de ações e dentro dessas ações está incluída a Previdência. E sobre ela que nós vamos conversar um pouquinho hoje. A Previdência Social, dentro da República Federativa do Brasil, ela é administrada por um regime geral, por regimes próprios de Previdência e pelos regimes ditos complementares de Previdência, esses por sua vez podendo estar divididos em regime complementar fechado e regime complementar aberto. O regime geral de Previdência ele é administrado por uma autarquia federal, uma pessoa jurídica de direito público vinculada à administração indireta da União, o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A vinculação entre as pessoas e esse Instituto de Previdência é obrigatória, compulsória, não decorre da vontade delas. Na verdade, elas não precisam nem comparecer lá no INSS para dizer eu quero ser segurado da Previdência. Não. A vinculação entre o segurado e a Previdência Social, dentro do regime geral, que recebe o nome de filiação, ela decorre simplesmente do exercício de atividade remunerada. Exerci atividade remunerada, sou filiado obrigatório ao regime geral de Previdência Social administrado pelo INSS. A Previdência Social, para efeito de taxação, de cobrança das contribuições desses segurados, dividiu o grupo dos segurados obrigatórios em empregados, empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e segurados especiais. O segurado empregado que contribui para a Previdência Social com 8, 9 ou 11% incidente sobre o seu salário de contribuição, considerado do limite de um salário mínimo até o teto da Previdência Social, ele é caracterizado por ser aquela pessoa que presta o seu serviço de forma habitual a uma empresa, sob subordinação a essa empresa e recebendo em contrapartida por esse serviço remuneração. Esse é o segurado empregado. O segurado empregado doméstico é aquele que nas mesmas condições, com habitualidade, com subordinação, mediante o recebimento de uma contrapartida financeira, presta seu serviço a uma pessoa ou a família. O empregado doméstico está sujeito, portanto, a um regime de trabalho familiar. Explorar o trabalho do empregado doméstico não vai gerar para o empregador doméstico qualquer lucro. A atividade é simplesmente no âmbito familiar, sem objetivo de lucro. Então, o empregado doméstico presta o serviço à pessoa ou à família. Os exemplos típicos hoje, né? Os empregados da Tereza Cristina, o CRU, o motorista, todos eles empregados domésticos. Quem é a Tereza Cristina? Para quem não assiste novela porque está perdendo seu tempo aqui me assistindo, Tereza Cristina é a arquivilã lá da novela das 9 da Globo, né? A Finistã. Mas no final das contas, vamos esquecer um pouquinho agora a Tereza Cristina e seguir o nosso papo. Empregado doméstico, contribuinte individual. Contribuinte individual é aquele que presta o seu serviço sem subordinação a ninguém por conta própria, de forma eventual. É o profissional autônomo, o profissional liberal. Esse cara exerce a sua atividade, ganha dinheiro por isso e desse dinheiro que ele ganha tem que pagar a Previdência Social. Além dessas três espécies, nós temos o trabalhador avulso. Um exemplo específico de trabalhador avulso no nosso contexto é o marítimo, o portuário. O trabalhador avulso é caracterizado por prestar o seu serviço a diversas empresas, mas com a intermediação necessária e indispensável de um órgão gestor de mão de obra, que pode ser uma associação, que pode ser o sindicato. Lembrem, o empregado avulso, o trabalhador avulso, ele não tem vínculo de emprego com as empresas. Ele só vende a sua mão de obra, mas essa venda da mão de obra é intermediada por um órgão gestor da mão de obra, uma associação, um sindicato, é isso que caracteriza o trabalhador avulso. E por último, o segurado especial, que é aquele indivíduo que em regime de economia familiar, de subsistência, explora pequena propriedade rural ou viva da extração de recursos minerais ou vegetais. Esse indivíduo, se estiver nessa circunstância, será considerado segurado especial da Previdência Social e ele terá uma alíquota de contribuição e um salário de contribuição diferenciado. Para os demais segurados obrigatórios de que eu acabei de falar, o salário de contribuição varia de um salário mínimo até o teto. Sobre esse salário de contribuição, a Previdência Social faz incidir a alíquota de contribuição, aquilo que ela vai
exigir que essas pessoas contribuam para ela. Para o segurado especial, o salário de contribuição tem uma outra referência. Ele é o valor bruto obtido com a comercialização da sua produção. Sobre esse valor bruto obtido com a comercialização da produção, a Previdência Social cobra 2,1%. Essa é a contribuição previdenciária do segurado especial. Suponham vocês que eu tenho uma pequena granja na qual eu tenha 500 galinhas poedeiras. Todas elas colocam por dia um ovo, eu reúno toda essa produção, coloco em caixinhas e vou para a cidade vender os ovos que as minhas galinhas botaram. Nessa circunstância, o valor obtido com a venda dos ovos, suponham vocês R$1.000, é considerado o salário de contribuição do segurado especial e sobre esses R$1.000 ele vai pagar 2,1% para a Previdência Social. Esses são os ditos segurados obrigatórios da Previdência Social. Por conta de um princípio constitucional denominado universalidade da cobertura e do atendimento, a Previdência Social tem permitido que outras espécies de segurados ingressem no sistema com os mesmos direitos que os segurados obrigatórios, desde que eles, obviamente, contribuam. Os segurados que podem ingressar no sistema por conta desse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento são os segurados denominados facultativos. E aí nós temos exemplos específicos na dona de casa, no desempregado, no estudante. São pessoas que teoricamente não exercem atividade remunerada. Se elas não exercem atividade remunerada, não há vinculação com a Previdência. Porém, desejando a cobertura previdenciária, elas começam a contribuir para o sistema. Por que precisam contribuir? Porque o princípio para todo segurado da Previdência Social é o contributivo. Se não contribui, não leva nada. Tratamos basicamente sobre o Sistema Geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS. Mas eu disse que nós temos 3 sistemas de previdência: o geral, próprios e complementares. O sistema próprio de previdência complementar ele pode existir para atender demandas previdenciárias dos servidores públicos efetivos. Nós temos o sistema próprio de previdência social com os servidores efetivos vinculados à União. Nós temos sistemas próprios de previdência social em todos os estados da federação para garantir as demandas previdenciárias dos servidores efetivos desses entes federados. E nós temos em alguns municípios da federação criados regimes próprios de previdência social por esses entes. Mas não são todos, né? Se eles não fizerem a opção por criar um regime próprio, os seus servidores estarão vinculados ao regime geral de previdência. Mas onde existe o regime próprio, ele é de filiação obrigatória para todos os servidores efetivos. Servidores efetivos da administração pública são aqueles que ascendem ao cargo depois de um regular concurso público. Essa filiação compulsória entre o sistema próprio de previdência e o servidor efetivo, ela acontece somente na administração direta e, se for na administração indireta, autarquias e fundações. Então, mesmo existindo o sistema próprio de previdência social, estão dele excluídos os empregados públicos que pertençam ao quadro das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Na esfera federal, como eu disse a vocês, nós temos um sistema próprio de previdência social. A União tem um sistema que garante previdência social para os seus servidores efetivos fora do INSS. Os servidores efetivos da União, portanto, não contribuem para o INSS, desde que eles sejam esses servidores e pertençam à administração direta, por exemplo, trabalhem na Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou se pertencentes à administração indireta, eles façam parte de uma autarquia, o INSS, ou de uma fundação. Se eles trabalharem numa empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica, o Correio, ou numa sociedade de economia mista, o Banco do Brasil ou a Petrobras, eles estarão, mesmo que exista o regime próprio na União, vinculados ao regime geral. Também estarão vinculados ao regime geral de previdência os servidores que sejam comissionados. Os exercentes dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, um ministro de Estado, um secretário de saúde, um diretor de um departamento, de um órgão público, ele está vinculado à Previdência Geral, ou ao Sistema Geral de Previdência, não fará parte do Sistema Próprio de Previdência. Também está excluído do sistema próprio o detentor do mandato eletivo e, além do detentor do mandato eletivo, também está excluído o ocupante de cargo temporário, o dito ACT. Então vamos de novo. Regime próprio de previdência social pode ser criado pela administração pública para atender às demandas previdenciárias dos seus servidores efetivos, da administração direta, autárquica e fundacional, excluídas empresas públicas e sociedades de economia mista. Mesmo na administração direta, autárquica e fundacional, estão excluídos do sistema próprio os cargos comissionados de livre nomeação
e exoneração. Cargos comissionados são aqueles que exercem função de direção, chefia ou assessoramento, de acordo com a Constituição Federal. Estão excluídos os detentores de mandato eletivo, presidente, governador, vereador, prefeito, vice-prefeito, e estão excluídos os servidores temporários, aqueles que são contratados eventualmente pela administração para atender uma demanda específica, temporária, do serviço público. No nosso próximo bate-papo, vou conversar com vocês sobre o sistema complementar de previdência. Até mais!